Jesus Cristo, um tempo de transformação, que possamos ver a glória de Deus atuante, nas nossas vidas, que o milagre de Deus esteja aí fazendo com que nós venhamos crescer, na sua presença, que nós venhamos ser uma bênção diante desse Deus que tudo pode. Amém? Então, que venhamos ver Deus agindo com poder e bondade, em que nós possamos usufruir da bondade desse nosso Deus, que Ele venha fazer infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos. Eu quero convidar você à oração, quero te chamar para nós estarmos juntos, falando com o nosso Deus, que Ele venha fazer de mim, de você, um instrumento para nós, para a nossa família, para aqueles que estão à nossa volta, que sejam todos abençoados no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e possamos engrandecê-lo, e possamos aí, nessa manhã de segunda-feira, hoje segunda-feira, dia 10/7/2023, nós possamos ministrar segundo o poder daquele que vive e reina para todo sempre. Amém? Então que seja um tempo de bênção, um tempo de favorecimento espiritual da parte do nosso Deus, Ele que tem cuidado de nós, Ele que tem feito toda a diferença na minha vida e na tua vida, e nós só temos a alegria, da salvação do nosso Deus, essa alegria que não vai parar, essa alegria que é bênção para mim e para você. Então, eu sou o pastor Carlos, e estou na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. É uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus de Cascadura, Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. E eu sou o pastor Carlos Sales, idealizador e também responsável por esse trabalho. O texto bíblico que nós vamos estar utilizando é o texto bíblico de Provérbios 11:14. E quero mais uma vez, nós nesta manhã está falando a respeito do livro dos mártires, É um livro de John Fox que nós temos aí falado sobre a historicidade da igreja, em que era em nome de Jesus Cristo dar continuidade a esse trabalho. Conforme disse, hoje é dia 10 de julho de 2023, quero falar das programações também aqui da igreja. Nós temos os cultos sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos. Você que não tem um lar cristão, faça da nossa igreja a sua casa, você será muito bem-vindo em nome de Jesus Cristo. Débora Lima, muito prazer, seja bem-vinda em nome de Jesus Cristo, amém? Então, tenho deixado também 2 links dos meus YouTubes, eu peço aos amados amigos e irmãos que estejam aí clicando, aí nos links, assistindo os vídeos, deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para serem comunicados a respeito de novos vídeos. Eu creio que será uma bênção para as nossas vidas. Compartilhe também esse trabalho para que Deus esteja aí fazendo infinitamente mais na vida de todos os nossos amados irmãos. Amém? Glórias a Deus. David, faz lives todos os dias? Sim, faço live todos os dias. Que Deus esteja te abençoando aí. Seja bem-vindo no nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Então, vamos dar sequência, a esse trabalho, Provérbios 11:14. Eu quero estar aqui falando com os meus amados irmãos a respeito deste provérbio. Quero estar aí em nome de Jesus Cristo, compartilhando com os meus amados irmãos, para que nós possamos aprender mais um pouquinho do nosso Deus, tudo aquilo que Ele tem para conosco nessa manhã, que seja aí uma manhã de muito aprendizado na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Provérbios 11:14, que diz assim: não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Amém? Então, na multidão de conselheiros, segundo a palavra do Senhor, a sabedoria.
eu vejo, meu amado irmão, minha amada irmã, que quando nós depositamos a nossa confiança, quando nós colocamos uma pessoa, não estou falando Deus ele é o ó concurso, né? Deus ele sabe todas as coisas e ele verdadeiramente é uma bênção para a minha vida e para a tua vida. Eu estou dizendo a respeito de nós estarmos aí sendo operosos nas mãos de Deus. Então, o Senhor ele fala em Provérbios, no livro do sábio, do sábio Salomão, que na multidão de conselheiros há sabedoria. Quando a gente olha para Salomão, a Bíblia fala que ele foi de uma sabedoria extrema e mesmo ele sendo tão sábio, ele não deixou de ter os seus conselheiros. Rafael, seja bem-vindo. José Vidal também, seja bem-vindo. Que Deus esteja te abençoando, abençoando os nossos amados irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos nessa manhã em nome de Jesus. Então, Salomão, ele não deixou de ter conselheiros. Nós precisamos, amados irmãos, de conselheiros. Eu lembro quando eu era bem novinho, né? E já trabalhava. E nessa época eu tinha bastante senhores ali que trabalhavam comigo. Eu estava sempre ouvindo, né? Os casos daqueles senhores. E eles contavam alguns casos. E a gente vai crescendo e tendo experiências através de conselhos, através de pessoas que já passaram por aquilo que nós não passamos ainda e que eles nos ajudam, né? Esses conselhos nos ajudam para quando vier a hora difícil, a gente está realmente tendo aí força para combater os maus dias, situações difíceis. Então Salomão, ele tinha conselheiros. Carla, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Loirinha, que Deus esteja te abençoando, né? Nós vamos orar, Carla, pelo seu marido também, tá? Medical, né? Tipo, seja bem-vinda, glórias a Deus. Nós vamos estar orando, né? Então, nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, colocar a nossa vida diante de Deus, no nome de Jesus, amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado por esta manhã, muito obrigado pelos seus cuidados. Nós colocamos, ó Deus, a nossa vida nas tuas mãos e te pedimos, ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, que seja, Senhor Deus, um tempo de nós estarmos, ó Pai, aprendendo do Senhor, ó Pai, que o teu Santo Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ó Deus, esteja, Senhor Deus, nos ajudando, ó Pai, a romper com as barreiras, com as dificuldades. São muitas, ó Deus, as dificuldades, ó Pai, que têm, Senhor Deus, surgido, Senhor Deus, pelo nosso caminho, Senhor Deus, quanto mais nós caminhamos, ó Pai, mais adversidades têm aparecido, mas como nós estávamos lendo aqui em Provérbios capítulo 11, versículo 14, na multidão de conselheiros há sabedoria, Senhor Deus, e nós precisamos, ó Pai, aleluia, de ajuda, Pai, que o Senhor esteja, Senhor Deus, enviando pessoas certas, ó Pai, para nos aconselharem, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, para nos, aleluia, ensinar a respeito, Senhor Deus, do teu grande amor, do teu grande poder, Senhor Deus, de tudo que o Senhor tem, Senhor Deus, para com as nossas vidas. Assim, Deus, nessa manhã, Senhor Deus, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja pegando, Senhor Deus, pelas nossas mãos, ó Pai, e nos dando, Senhor Deus, o melhor caminhar, Senhor Deus, a melhor direção, porque diz a tua palavra, Senhor Deus, em Colossenses capítulo 1, versículo 13, que o Senhor nos tirou do império das trevas, ó Pai, e nos trouxe para o reino do Filho do teu amor.
Nessa manhã, ó Deus, não é diferente. Nós precisamos, ó Pai, aleluia, das tuas mãos potentes, ó Pai, assim como o pai e a mãe pega nas mãos, ó Pai, dos seus filhos, ó Pai, das suas crianças, Senhor Deus, para atravessar, Senhor Deus, ali no sinal, Senhor Deus, que ficou vermelho para os carros e abriu, Senhor Deus, para os pedestres. Assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós precisamos do Senhor, ó Pai, para, Senhor Deus, nos dar, Senhor Deus, a melhor direção. Senhor Deus, nós precisamos do Senhor para pegar, Senhor Deus, nas nossas mãos, ó Pai, e nos levar, Deus de Israel, aleluia, Senhor Deus, a lugares, Senhor Deus, altos, Senhor Deus, onde, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós iremos, ó Pai, ficar cheios do Teu Espírito Santo, da Tua presença, Senhor Deus, pois o Espírito Santo do Senhor é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, Pai amado, Pai querido, esteja, Senhor, nos lavando, remindo, Pai, transformando, fazendo de nós, Senhor Deus, homens e mulheres muito melhores do que somos. Que venhamos, ó Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, romper com as barreiras, ó Pai, com as dificuldades, ó Pai, assim, Senhor Deus, conforme a Tua, aleluia, filha, Senhor Deus, Carla, Senhor Deus, que pede pelo seu marido, Senhor Deus, que tem passado, Senhor Deus, por situações difíceis, ó Pai, e que o Senhor venha tomar, Senhor Deus, aleluia, o Edivan, Senhor Deus, nas Tuas mãos. Que o Senhor venha, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, com que, aleluia, Senhor Deus, a sua mente, Senhor Deus, o seu coração, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, nesse momento tão difícil de sua vida, Pai, está, Senhor Deus, sendo refrigerado, Senhor Deus, pelo Teu Santo Espírito, ó Pai, que o Senhor esteja colocando, ó Pai, no seu coração e na sua mente, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, o melhor, Senhor Deus, para o dia do amanhã, Pai. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, nós clamamos, ó Pai, ó Deus de Israel, esteja, Senhor Deus, ajudando a Tua filha, Senhor Deus, aleluia, nos compromissos, ó Pai, do dia a dia, esteja ajudando a Tua filha, Senhor Deus, também, Senhor Deus, estar com seu marido, Senhor Deus, nessa hora, Pai, tão complicada, que o Senhor venha, Senhor Deus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fazer, Senhor Deus, com que o casal, ó Pai, venha prevalecer, Senhor Deus, que o casal venha vencer, Senhor Deus, esses obstáculos, ó Pai, que estão propostos a eles, mas que o Senhor, ó Pai, aleluia, com a Tua graça, com a Tua unção, com o Teu sobrenatural, venha, Senhor Deus, os ajudar, pegar, Senhor Deus, nas mãos deles, ó Pai, e levar muito mais além. Assim, Senhor Deus, eu louvo, engrandeço, Senhor Deus, o Teu poderoso nome. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nós oramos por Israel. Abençoa, Senhor Deus, a terra santa, Senhor Deus, nossos amados irmãos e irmãs, ó Pai, que ali estão. Esteja, Senhor Deus, trazendo paz, Senhor Deus, sobre Israel, Senhor Deus, curando, Senhor Deus, aquela terra. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, curando também o nosso Brasil, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, diz a Tua palavra, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós venhamos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, estar louvando, engrandecendo e magnificando o Teu poderoso nome. Faça, Senhor Deus, com que nós sejamos uma bênção, faça com que nós sejamos, ó Pai, homens e mulheres, ó Pai, virtuosos. Nós venhamos, ó Pai, romper com as barreiras, com as dificuldades. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cuida, Senhor Deus, dos casais, ó Pai, aleluia, da família, Senhor Deus, tanto, Senhor Deus, as crianças, ó Pai, conforme, Pai, aleluia, os adolescentes, ó Pai, jovens, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, os adultos, ó Pai, os nossos velhinhos, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cuida, Senhor Deus, eu te peço, ó Pai, de cada faixa etária, Senhor Deus, aleluia, trazendo a Tua unção, do Teu poder, do Teu sobrenatural. E faça, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, transbordar, ó Pai, de saúde, ó Pai, de paz, de alegria, felicidade, gozo, ó Pai, que venhamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, aleluia, estar, Senhor Deus, diante do Senhor, ó Pai, aleluia, rompendo em fé. Assim, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, cuida, Senhor Deus, daqueles que estão em situação de rua, aqueles, ó Pai, que muitas vezes, ó Pai, tem a sua mesa, Senhor Deus, o latão de lixo, muitas vezes, Senhor Deus, não tem onde tomar um banho, fazer suas necessidades, aleluia, Senhor Deus, física, Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, aleluia, que o Senhor venha, Senhor Deus, através do Teu Santo Espírito, ó Pai, cuidar, Senhor Deus, dessas pessoas, ó Pai, aleluia, abrir portas, ó Pai, oportunidades, ó Pai, para que possam, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai,
serem lavadas, remidas, ó Pai, transformadas pelo Teu Santo Espírito. Cuida, Senhor Deus, dos centros de recuperações, ó Pai, também dos abrigos, ó Pai. Visita, Senhor Deus, as mamães, ó Pai, que estão nas maternidades, ó Pai, para dar à luz, da saúde, ó Pai. Aleluia, um bom parto, uma boa hora. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqueles que estão acamados, visita, Pai, dando saúde, paz, alegria, prosperidade, tirando toda a dor, ó Pai, curando, ó Pai, e fazendo um milagre. Assim, Senhor Deus, nós te pedimos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cuida, Senhor Deus, aleluia, daqueles, ó Pai, que estão nos leitos hospitalares, ó Pai, nas UTIs, nos CTIs, ó Pai. Visita, guarda, protege e faça, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Que a tua mão potente, ó Pai, esteja fazendo com que eles venham transpor as barreiras, ó Pai, que estão propostas a eles, ó Pai. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, no choro, na lágrima, Pai, nos pensamentos voltados ao Senhor, ó Pai, clamando com o seu coração. Assim o Senhor venha, Senhor Deus, os ouvir. Ah, Deus de Israel, cuida também, Senhor Deus, da tua igreja, Senhor Deus, dos líderes, ó Pai. Cuida, Senhor Deus, de toda a membresia, Senhor Deus, faça, Senhor Deus, com que venham, Senhor Deus, romper, Pai, com as dificuldades, com as barreiras, ó Pai. Assim eu louvo, engrandeço e magnifico o teu poderoso nome. Cuida, Senhor Deus, de cada um em particular, fazendo, Senhor Deus, com que possam, Pai, ter, Senhor Deus, a sua vitória, Pai, em nome de Jesus. Também, Senhor Deus, aquele que tem clamado, ó Pai, aquele que tem se colocado diante do Senhor, pedindo, Senhor Deus, uma porta aberta, Senhor Deus, para levar, Senhor Deus, um mantimento para o seu lar, ó Pai. O pão de cada dia, Senhor Deus, para a sua família, Pai. O soldo necessário, Senhor Deus, para as responsabilidades mensais. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, eu louvo, engrandeço, magnifico o teu nome. Porque tudo, Senhor Deus, que colocamos diante do Senhor aqui, Senhor Deus, nesta manhã, Senhor Deus, ligando na terra, será ligado no céu. Assim diz a tua palavra, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Marina Salles Andrade, que Deus esteja te abençoando aí nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus esteja fazendo infinitamente mais. Jane, seja bem-vinda. Amém? Jane Espina, que Deus esteja te abençoando aí nessa manhã, provendo, né? Aleluia, através das suas mãos potentes, suprindo a necessidade de cada um dos meus amados irmãos e irmãs nessa manhã, no nome santo daquele que vive e reina para todo sempre. Amém? Glórias a Deus, glórias àquele que tudo pode. E nós assim oramos, né? Assim nós colocamos nos nossos corações um tempo de bênção diante desse Deus que tem aí olhado para nós. A paz do Senhor Jesus também, a minha amada irmã Graziela Matos, saudades, que Deus te abençoe, que Deus esteja te abençoando, abençoando a sua família, abençoando todos vocês, em nome de Jesus Cristo. Que vontade de te dar um abraço. Oh, meu Deus, chega até doer o peito, amém? Que Deus te abençoe, abençoe aí seu esposo, abençoe os filhos, né? Que Deus esteja aí operando maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Oh, Pai amado, que bênção, né? Felipe Ferrari, que Deus esteja te abençoando aí, Felipe. Aleluia, glórias a Deus. Sumiu aqui o Felipe. Coloca seu nome aí, Felipe, em nome de Jesus. Débora Lima, já falei da Débora, né? Seja bem-vinda. Vitória Roberta, seja bem-vinda, né? Ela está dizendo assim, voltei de novo. Manu, seja bem-vinda. Gabriel, seja bem-vindo. Que Deus esteja abençoando a todos os meus amados irmãos, amigos. Que Deus esteja fazendo infinitamente mais do que, aleluia, temos pedido e pensado, né? Que seja o tempo assim, verdadeiramente abençoadíssimo, né? Na presença desse nosso Deus que tudo pode, que tudo vê, que tudo opera, coopera e faz infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. Então que seja aí verdadeiramente tempo aprazível, né? Diante desse Deus que nós temos aí a alegria de servir. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, é um tempo assim, que muitas vezes a gente coloca no nosso coração algo para falar a respeito, né, daquilo que aconteceu na vida da igreja. E nós estamos
trabalhando um livro de John Fox que fala da historicidade da igreja. E nós precisamos nos enriquecer de conhecimento a respeito da história da nossa igreja, a respeito de fatos que aconteceram no passado. E muitas vezes o assunto não fica muito agradável. Nós estamos acostumados, dentro da igreja, segundo o que a palavra do Senhor tem dito, o apóstolo Paulo, ele diz que ele não veio com palavras persuasivas, com palavras lisonjeiras, O que ele quer que o apóstolo Paulo quer dizer? Ele quer dizer que não veio com tapinha nas costas, mas que ele veio pregar a palavra do Senhor e falar aquilo que o Espírito Santo está o impulsionando a fazer. E este livro de John Fox é um livro que trata, da historicidade da igreja. Nós estamos estudando esse período da Inquisição, onde os papas da Igreja Católica, eles perseguiram aqueles que queriam ter uma fé somente em Cristo, conforme diz a respeito da mulher samaritana, Jesus ali pregando para ela, falando da sua palavra, e Jesus disse a ela: os verdadeiros adoradores, eles adoram o Senhor em espírito e em verdade. Então, não com coisas palpáveis, tangíveis, aquilo que nós podemos ver com os nossos olhos, mas nós cremos que temos um Deus no céu e assim nós o servimos, conforme também está em Hebreus capítulo 11. Eu quero ler para os amados irmãos, Hebreus capítulo 11. Em Hebreus capítulo 11, ele diz assim, dessa maneira, preste bem atenção o que o Senhor, aleluia, ele fala ao nosso coração. Logo no início do versículo ele diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém? Então nós não vemos, essa é a nossa fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então os antigos protestantes, os antigos irmãos, eles desejavam ter a Bíblia nas suas mãos para estar tendo posse do que aqui estava escrito. E por causa desse desejo no coração, houve muitos mortos, transpassados, queimados, degolados, enforcados, afogados e assim por diante. Muitos irmãos, eles dormiram no Senhor por causa da sua fé, por causa do seu desejo de estar buscando o Senhor pela Santa Inquisição, se isso nós podemos chamar de santo. E nós temos lido esse livro de John Fox, e o livro de John Fox, ele fala que é um livro a respeito da historicidade da igreja, mas que muitos consideram muito mais uma denúncia das atrocidades que fizeram com os nossos amados irmãos. Então, é o livro dos mártires. Então, muitas vezes, a gente olha, se torna uma história assim um pouco pesada, muitas vezes muito chato, mas nós temos que saber a respeito do que aconteceu com a igreja do Senhor. Nós não podemos deixar de saber a respeito do que aconteceu com a historicidade da igreja. Ontem nós estávamos lendo a respeito da escola dominical e eu gostei muito da escola dominical. O nosso amado irmão José Vidal esteve conosco aí na escola dominical, foi assim uma bênção. Então, nós vimos aí coisas assim que eu creio que todos nós precisamos ver. Eu quero ler somente uma partezinha aqui. Diz assim: corrupção total. É o estado de corrupção mental, moral e espiritual da natureza humana. Nesse aspecto, a inclinação para fazer errado é resultado do pecado. Por causa da queda, todas as áreas de nosso ser foram corrompidas. Essa corrupção impede um homem de tomar iniciativa no processo de regeneração. Ele só pode ser liberto do pecado após o convencimento do Espírito Santo. Sem ajuda divina, ninguém pode ser transformado, ou seja,
O livre-arbítrio precisa ser divinamente restaurado. Somente por meio da graça, o homem recebe a capacidade para crer, arrepender-se e ser salvo. Dessa forma, a libertação do pecado não provém de nenhum esforço humano, mas é gratuita, é divinamente ofertada. O que eu quero dizer com isso? Que muitos, amados irmãos, têm levado a vida pela ótica do marxismo. E nós precisamos saber que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, naquele momento de agonia, naquele momento de perseguição ali, no Getsemane, quando chega o soldado, né, Malco, e corta a orelha, aleluia, Pedro corta a orelha de Malco. E Jesus, ele vai e pega a orelha caída no chão, coloca no local novamente e cura a Malco, e volta para Pedro e diz assim: Pedro, guarde a sua espada. Quem vive da espada morre pela espada. E Pedro guarda a sua espada, e Jesus fala com ele: se fosse para que eu me defendesse, eu falaria ao Pai que está no céu, e ele enviaria legiões de anjos, e esses anjos destruiria, meu amado irmão, milhares de pessoas. Amados irmãos, para nós termos uma ideia, Jesus, ele diz que quando ele vier para destruir o pecado, ele destruirá o inimigo de sua alma com o sopro da sua boca. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio para se dar pela minha vida e pela tua vida. E diz que nós somos exemplos de Cristo. Como assim, meu amado irmão, minha amada irmã? Jesus Cristo diz: aquele que quer vir após mim, toma a sua cruz e siga-me. Quem não negar a si mesmo, quem muitas vezes amar mais seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho, sua filha, seu tio, sua tia, e quem amar a ele mesmo mais do que a mim, não é digno de mim. Então, é tempo de se dar, é tempo de se doar, não é tempo de revidar, mas é tempo de nós estarmos cuidando dos corações, é tempo de nós estarmos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tendo um olhar para as Sagradas Escrituras. Não é e não vivemos um marxismo, mas nós vivemos um cristianismo. Então, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que venhamos colocar a nossa vida no altar. As coisas que estão sendo feitas por aí conforme a liberdade sexual, muitas vezes o pai e a mãe falam: é melhor o meu filho e minha filha fazer sexo aqui no quarto, perto de mim, do que eles saírem aí para ir para um motel, para um matinho, para algum lugar e se perderem ou acontecer alguma coisa com eles. Essa situação, meu amado irmão, minha amada irmã, vai contrária à vontade de Deus. A vontade de Deus, ela só permite que o relacionamento sexual seja feito depois do casamento. Depois da bênção do céu e depois da assinatura num cartório. E muitas vezes nós somos liberais demais. Quantas situações nós estamos permitindo e o Senhor não nos dá essa liberdade. Então, em nome de Jesus Cristo, muitas vezes quando nós trazemos uma verdade nua e crua a respeito de esclarecimentos, a respeito da palavra de Deus, muitos saem pela tangente. Eu lembro que o apóstolo Paulo, ele estava pregando. A Bíblia fala que ele chegou num local chamado Areópago. E ali, amados irmãos, ele teve uma pregação eloquente. E quando ele ia falar da vida vindoura e alguma coisa a respeito do Espírito Santo,
Aqueles ouvintes falaram com ele: acerca dessas coisas, te ouvimos em uma outra hora. E saíram cada um pela tangente. Tem coisas assim na minha vida e na tua vida que nós precisamos encarar, que nós precisamos falar: não, eu quero ouvir agora, nem que isso venha me fazer mal nesse exato momento, mas eu preciso saber o que aconteceu no passado, eu preciso saber se há esclarecimento, eu quero ter entendimento. E muitas vezes, amados irmãos, quando nós falamos a respeito do que o Senhor diz em Êxodo capítulo 20, muitas pessoas saem pela tangente e faz ouvido de mercador e dizendo assim: eu não quero ouvir isso, pois para mim isso é um tabu, eu não quero saber. Mas a palavra do Senhor fala em Êxodo capítulo 20, fala a respeito dos 10 mandamentos. E diz assim: então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da terra da servidão. E ele continua dizendo assim: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhante do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo das águas. Não te encurvarás a elas, nem servirás, porque eu sou o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, em nome de Jesus Cristo, o Senhor, Ele está dizendo, meu amado irmão, minha amada irmã, que nós não podemos adorar imagem de escultura. Está escrito na palavra do Senhor. E, contrapartida, eu digo a você que todos nós, compareceremos diante do tribunal de Cristo. E o Senhor, Ele disse em Gálatas capítulo 6, versículo 7, que o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, Ele não se deixa escarnecer. Tudo que um homem plantar, Ele também ceifará. Em Gálatas capítulo 5, versículo 19, diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebediços, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Deus tem um julgamento antecipado. Antes de nós chegarmos na presença dele, no grande tribunal de Cristo, Ele já está dizendo para mim, Ele já está dizendo para você: o feiticeiro não entrará no reino do céu. Aqueles que vivem de heresias, aqueles que vivem de glutonaria, aquele que vive adulterando, aquele que vive na lascívia, ele não entrará no reino do céu. Aquele que vive na feitiçaria, idolatria, não entrará no reino do céu. Um julgamento antecipado. Nós temos o julgamento nas nossas mãos. Será que podemos abrir os nossos olhos, os nossos corações a respeito da palavra de Deus? É a lei do Senhor. Esta é a palavra do Senhor. É a lei do Senhor. Nessa lei você será, ou você é absorvido ou condenado. Ouve a palavra de Deus. Em João capítulo 14, versículo 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Então, nós precisamos guardar os mandamentos do Senhor, colocar dentro do nosso coração, e viver o que o Senhor tem para a minha vida, o que o Senhor tem para a tua vida. Então, eu quero,
meu amado irmão, minha amada irmã, ler e ter uma palhinha com meus amados irmãos a respeito do livro de John Foxe, amém? Nós estamos agora num momento em que os protestantes, cansados de serem trucidados, eles se levantam e se defendem. A partir do momento que eles se defendem, eles têm êxito em vitórias. É a derrota dos católicos na historicidade da igreja. Eles pegam aquelas armas, aquelas coisas que sobram da guerra e se fortalece cada dia mais com êxito para se defender, para ter liberdade de ter as Sagradas Escrituras em suas mãos, para ter uma voz ativa naquilo que creem, conforme diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que diz que há um só Deus e um só mediador entre os homens e Deus, Jesus Cristo, aquele que veio e nasceu de uma Virgem Maria, para que pudesse intermediar, conforme ele mesmo diz, tudo que vocês pedirem, em nome de Jesus Cristo ao Pai, ele vos concederá. Está escrito na palavra do Senhor. Então, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós precisamos dar valor a esta palavra maravilhosa que Deus nos endereçou. Muitos estão dizendo que é um livro ultrapassado, mas eu creio pelo Espírito Santo do Senhor que é um livro que se renova a cada dia. E conforme a força motriz do adversário de nossas almas está querendo mudar a palavra do Senhor, mas o Senhor diz que nem um tio, nem uma vírgula pode se mudar dessa palavra. E aquele que assim fizer será maldito. Não aquele que fizer, mas aquele que consentir, conforme está aí em Romanos, também será réu, será culpado do sangue de Cristo. Então, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós somos verdadeiramente aqueles guardiões da palavra do Senhor. O nosso Deus é imutável e nele não há sombra de variação. Então você é responsável para que nada venha se mudar nessa palavra. Você tem que preservar esta fé genuína para que venhamos garantir que nada venha tocar nas nossas Sagradas Escrituras. Está selada pelo selo de Cristo, pelo sangue de Cristo. Ninguém pode aumentar e nem diminuir nada nessas Sagradas Escrituras. Tem muitas pessoas copilando as Sagradas Escrituras ao seu bel prazer. E não é permitido. E nós somos responsáveis. Amém? Então, lendo aqui, no dia seguinte, convocaram o exército, passaram em revista e viram que o total de seus homens elevou-se em 490 soldados. Então celebraram um conselho de guerra e decidiram empreender uns ataques mais fáceis. Atacar a comunidade de Cruzo, um lugar habitado por muitos dos católicos fanáticos, que durante as perseguições cometeram crueldade mais inauditas contra os crentes, contra os protestantes. A população de Crussol, ao conhecer as intenções deste exército contra eles, fugiu para uma fortaleza próxima, localizada em uma penha, onde os protestantes não conseguiram atacá-los, pois com pouquíssimos homens era possível impelir a marcha de um exército numeroso. Assim salvaram as suas vidas. Porém fugiram com muita pressa para salvar os seus bens, cuja parte principal
por outro lado, era o espólio tomado dos protestantes e que agora, felizmente, voltou à posse de seus legítimos donos. Estes espólios consistiam de muitos e valiosos artigos. E o que era muito mais importante naquele momento, uma grande quantidade de apetrechos militares. No dia seguinte, a partida dos protestantes com seu despojo, chegou uma tropa com 800 soldados para ajudar o povo de Crussol, formada por homens que foram enviados de Lucerna, Biqueras, Carvos e outras localidades. Porém, ao verem que chegaram muito tarde e a perseguição seria inútil, para que não voltassem de mãos vazias, saquearam os povos vizinhos, ainda que roubassem seus próprios amigos. Depois de ter juntado um considerável despojo, começaram a reparti-los. Contudo, por não ser esta distribuição realizada em partes justas, passaram de agressões verbais à troca de golpes e cometeram muitas agressões uns contra os outros. Assim, eles próprios, os católicos, aqueles que vieram, os 800, passaram a se agredirem mutuamente. No mesmo dia em que os protestantes conseguiram o seu êxito em Crussol, alguns papistas puseram-se em marcha com o objetivo de saquear e queimar o pequeno povoado protestante de Racapiata. Porém, encontraram-se no caminho com forças protestantes dos capitães Geier e Laurentio, que se postavam sobre o monte Agrogne. Uma pequena briga teve início, porque os católicos no primeiro ataque foram presas da maior confusão e perseguidos com grande matança. Depois de terminada a perseguição, algumas tropas papistas vencidas encontra-se com um pobre camponês protestante. Tomaram-no, ataram-lhe uma corda ao redor da cabeça e colocaram-na sob tensão, até que a cabeça foi arrancada. Assim era a briga, assim era a situação da Santa Inquisição, se pode ser chamada de santa. Os capitães Gianavel e Jair combinaram juntos um plano para atacar Lucena, porém, pelo fato de o segundo não ter chegado com suas forças no momento combinado, o primeiro decidiu colocar o plano em prática por si só. Por essa razão, dirigiu-se em uma marcha forçada durante toda a noite até aquela cidade, e ao romper da alva, postou-se junto a ela. Sua primeira atitude foi cortar o encanamento que levava água aos moradores, em seguida demolir a ponte, porque somente por ela as tropas de apoio vindas do campo teriam acesso àquele lugar. Em seguida, atacou a cidade e apoderou-se rapidamente de duas posições avançadas. Porém, ao ver que não podia conquistá-la, retirou-se prudentemente após sofrer pouquíssimas baixas. Porém, atribuiu a culpa pelo fracasso dessa empreitada ao capitão Jair. Após os papistas serem informados de que o capitão Gianavel estava em Agrogne, somente com o seu próprio grupo, decidiram surpreendê-lo, se isso fosse possível. Com vistas
a este plano, reuniram um grande número de tropas procedentes de La Torre e de outros lugares. Uma parte destes contingente tomou o topo de uma montanha sobre o qual ele estava arquitelado. A outra ocupou a porta de São Bartolomé. Os papistas estavam convictos de que se apoderariam do capitão Javanel e de todos os seus homens, porquanto eram apenas em número de 300, e as forças das tropas católicas superavam 2.500 soldados. Porém, o seu desígnio foi providencialmente frustrado, porque um dos soldados foi tão imprudente que deu um toque de corneta antes do sinal de ataque fosse dado. O capitão Janavel deu então o alarme e dispôs o seu pequeno grupo em uma posição tão vantajosa junto à porta de São Bartolomé do desfiladeiro pelo qual os inimigos deveriam descer das montanhas, que as tropas papistas fracassaram em ambos os ataques, foram duramente, ou melhor dizendo, duramente atacadas e sofreram grandes baixas. Pouco depois, Jair dirigiu-se a Angrogne, a fim de acudir seu amigo naquela batalha. Uniu suas forças, as de Janavel, e deu razões suficientes para alcançar o perdão da sua já mencionada falta de assistência. O capitão Jair empreendeu algumas saídas secretas com grande êxito e sempre selecionou as tropas mais ativas, tanto as de Javanel como as suas próprias. Certo dia posicionou-se como líder de 44 homens para compreender uma expedição quando, ao entrar a uma planície próxima de Ozaque, viu-se de repente rodeado por uma grande tropa da cavalaria do capitão Jair, e seus homens lutaram valorosamente, ainda que em aperto pelo número de inimigos, e mataram o comandante daquela tropa, 3 capitães de 57 soldados. Porém, ao ser atacado e morto com 35 de seus homens, os restantes, aleluia, de seu grupo, entregou-se a um dos soldados papistas, cortou-lhe a cabeça, levou-a a Turim e apresentou ao duque de Saboia, que o recompensou com 600 ducados. A morte desse cavaleiro foi uma perda notória para os protestantes, porque era um verdadeiro amigo e companheiro da Igreja Reformada. Possuía um espírito dos mais valorosos, de maneira que nenhuma dificuldade podia fazê-lo desistir de dar prosseguimento a uma missão, e nem mesmo o perigo podia atemorizá-lo em sua execução. Era piedoso, sem fingimentos humano, porém sem fraquezas, valente no campo, na batalha, manso na vida doméstica, de um gênio penetrante, ativo de espírito e resoluto em tudo que empreendia. Para aumentar ainda mais as aflições dos protestantes, o capitão Giovanel foi ferido pouco depois deste episódio, tão gravemente que foi obrigado a ficar de cama. Porém, eles tiraram forças das fraquezas e decidiram não permitir que os seus espíritos ficassem abatidos, e atacaram uma tropa papista com grande intrepidez. Eles eram muitos inferiores em termos de contingente, porém lutaram com mais resolução do que os inimigos, e ao final puseram-nos em fuga
com uma considerável perda durante esta ação. Um sangrento chamado Miguel Bertino foi morto. Então o seu filho, que estava atrás dele, saltou em seu lugar e disse: perdi meu pai, porém, sede valorosos, companheiros de milícia. Deus é o Pai de todos nós. E aconteceram várias batalhas entre as tropas de La Torre e Tagliareto por um lado e as milícias protestantes por outro, nas quais geralmente as armas dos reformados foram vitoriosas. Um cavaleiro protestante chamado Andrion levantou um regimento da cavalaria, constituiu-se seu capitão, o senhor Juan Leger, persuadiu a um grande número de protestantes a que se constituísse uma campanha voluntária e um excelente oficial formou vários grupos de milícias rápidas. Estes, ao unir-se ao restante das tropas protestantes veteranas, porque muitos morreram nas várias batalhas, converteram-se em um considerável exército que os oficiais consideravam oportuno que se acampasse próximo a San Giovanni. Os comandantes católicos, alarmados diante do formidável e crescente aumento das forças protestantes, decidiram desalojá-los, se fosse possível, de seu acampamento. Com este propósito, mobilizaram grande força consistente na parte principal das guarnições das cidades católicas, das brigadas irlandesas, de uma quantidade de tropas regulares enviados pelos marquês de Pianessa, das milícias auxiliares das campanhas independentes. Essas tropas, já coordenadas entre si, acamparam em um lugar próximo ao acampamento dos protestantes e passaram vários dias reunidos em conselhos de guerra e discussões sobre o melhor método de proceder. Alguns estavam a favor de devastar a região para arrancar os protestantes de seus acampamentos. Outros achavam que deviam esperar pacientemente que fossem atacados. Um terceiro grupo era a favor de tomar o acampamento dos protestantes de assalto e tentar apoderar de tudo que nele houvesse. A opinião desses últimos prevaleceu e pela manhã, após ser tomada a decisão, foi posta em ação. As tropas católicas foram, portanto, separadas em 4 divisões, 3 das quais deveriam lançar um ataque em diferentes lugares e a 4ª deveria permanecer como corpo de reserva para atuar conforme a situação se mostrasse ser necessária. Um dos oficiais fez a seguinte preleção aos seus homens antes de lançarem ao seu ataque: os soldados e companheiros, entrareis agora em uma grande ação que vos trará fama e riqueza. Os motivos para que atues com ânimo são também de enorme importância. Por um lado, a honra de mostrar vossa lealdade a vosso soberano, por outro, o prazer de derramar o sangue dos hereges, e finalmente a perspectiva de saquear o acampamento do inimigo. Por isso, meus valentes soldados, matai todos e tomai tudo que o encontraste. Depois deste discurso desumano, a batalha teve início e o acampamento dos protestantes foi atacado por 3 lados com uma fúria inconcebível. A luta foi mantida com grande obstinação e perseverança por parte de ambos os lados e continuou sem interrupção pelo espaço de 4 horas, porque as várias tropas de ambos os lados
sobressaíram-se alternadamente, por isso mantiveram a luta sem cessar durante toda a batalha. Durante o combate dos dois exércitos, um destacamento do batalhão da reserva foi enviado com missão de atacar o posto de Castelas, que, se bem sucedido, teria trazido aos papistas o triunfo, pois teria o controle dos vales de Perosa, Santo Martino e Lucena. Porém, foi enfrentado e vencido. Teve grandes perdas e obrigado a voltar ao corpo reserva, do qual foi enviado. Poucos depois do regresso desse destacamento, as tropas papistas que encontravam-se em baixa no batalhão principal pediram que o corpo da reserva viesse em seu auxílio. Este marchou de imediato em seu auxílio, e algum tempo depois a situação ainda parecia duvidosa. Porém, ao final, os protestantes prevaleceram e os papistas foram totalmente vencidos, com a perda de mais de 300 homens, que foram mortos e muitos foram feridos. Quando o governante da cidade de Lucena, um papista moderado, viu um grande número de feridos trazidos à cidade, exclamou: "Ah, eu cria que os lobos seriam capazes de comer os hereges. Porém, agora vejo que são os hereges que comem os lobos." Quando M. Maroles, comandante das tropas católicas, tomou conhecimento desse comentário, enviou ao governante uma carta com palavras muito duras e ameaçadoras. Este se sentiu tão assustado que chegou a ter febre e morreu em poucos dias. Essa grande batalha foi encerrada às vésperas da colheita. Então os papistas, exasperados por sua derrota, decidiram como vingança espalharem-se de noite em grupos pelos melhores campos de trigo dos protestantes, a fim de incendiá-los em vários pontos. Porém, alguns destes bandos de saqueadores sofreram por sua conduta. Os protestantes, avisados durante a noite pelo esplendor do fogo entre os trigos, perseguiram os fugitivos ao romper da alva, alcançaram a muitos e mataram-nos. Com represália, o capitão protestante Belin, acompanhado por um corpo de elite, queimou os subsídios de Lator e retirou-se em seguida com pouquíssimas perdas. Poucos dias depois, o capitão Belin, com uma tropa maior, atacou a própria cidade de Lator. Ao fazer uma brecha na parede do convento, introduziu seus homens e conduziu-os ao centro e queimou tanto a cidade como o convento. Depois de terem feito isto, retiraram-se ordenadamente, porque não foram capazes de aniquilar a cidade por falta de um canhão. Assim, nós vimos a guerra. De um lado, os papistas atacando os protestantes, e de outro lado, os protestantes se defendendo a qualquer custo para honrarem ao seu Deus. Isto é a história da igreja. Essas coisas, meus amados irmãos, têm acontecido entre nós de uma maneira sutil que nós não vemos, mas muitos têm agido por debaixo dos panos. E a guerra hoje, ela não é conforme foi no passado, que nós víamos, nós lutávamos, nós estávamos cientes. Hoje, o inimigo de nossas almas, eles querem tirar a nossa autoridade através do voto, que você vota nas urnas, através de plenário das câmaras municipais. E muitas vezes nós estamos dormindo o sono da indolência. Mas Deus pede para que eu e você, nós venhamos abrir os nossos olhos, orar, clamar,
e velar para que a palavra do Senhor venha se cumprir na minha vida e na tua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero orar. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós sabemos, ó Deus, que houve guerras, Pai, e tem acontecido guerras, mas o Senhor, ó Deus, que tem o controle de todas as coisas nas tuas mãos. Nós clamamos ao Senhor para que o teu Santo Espírito venha, Senhor Deus, fazer infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado. Venha nos ajudar, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, fazendo com que nós sejamos uma bênção. Fortalece-nos, ó Pai, entra, Senhor Deus, com o teu poder, com a tua unção e faça, Senhor Deus, com que nós sejamos, aleluia, valorosos, fortalecidos, ó Pai, cheios, Senhor Deus, do teu Espírito Santo. Pai amado, Pai querido, nos dá força, nos dá coragem. Faça, Senhor Deus, com que nós venhamos, Senhor Deus, conforme a tua palavra, Senhor Deus, que nós lemos, ó Pai, em Provérbios capítulo 11, versículo 14, Senhor Deus, que na multidão de conselheiros há sabedoria. Que o Senhor venha nos instruir, nos ajudar, nos capacitar, que sejamos uma bênção nas tuas mãos. Então, que nós venhamos ser instruídos, ó Pai, uns pelos outros, ó Pai. Assim, Deus, a guardar a tua palavra no nosso coração, Senhor Deus, a buscar tempos de paz, alegria, Senhor Deus, mas que nós venhamos, ó Pai, ser um socorro, ó Pai, no teu nome, ó Pai. Nós venhamos, ó Pai, estar, Senhor Deus, aleluia, fortalecidos, ó Pai, aleluia, e unidos numa só fé, num só propósito, ó Pai, para que possamos, ó Pai, crescer, Senhor Deus, na graça e no teu conhecimento. Abre os olhos, Senhor Deus, de todos, ó Pai, para que possam, Senhor Deus, ver e sentir, Senhor Deus, e ouvir, Senhor Deus, o teu propósito. Assim, ó Deus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te adoramos em espírito e em verdade. Amém e amém. Amém? Deus esteja abençoando a todos os meus amados irmãos e irmãs, que Deus esteja fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado, que Deus esteja fazendo tudo que o nosso coração anseia de bênçãos espirituais para todos aqueles que estão à nossa volta. Nós possamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, colocar a nossa vida no altar. As Sagradas Escrituras diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades que agem nas regiões celestiais. Que nós venhamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, continuar orando, clamando e falando com o nosso Deus. Papai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Nós precisamos do Senhor mais do que imaginamos. Então nos ajuda, nos fortalece. Faça de nós instrumentos nas tuas mãos. Que nós venhamos querer, Senhor, sempre o bem do outro. Que nós venhamos, em nome de Jesus Cristo, estar honrando o teu nome, dia após dia, em nome de Jesus. Amém? Foi muito bom nós estarmos juntos, né? Nessa manhã, que Deus esteja aí verdadeiramente operando, né? Sobre a vida do Brian. Amém? Deus esteja te abençoando aí. Leandra Fernandes, que Deus esteja te abençoando, seja bem-vinda, né? Deus esteja aí fazendo em nome de Jesus, aleluia, maravilhas na sua vida. Esther também Castro, Deus esteja te abençoando, que todos sejam aí uma bênção em nome de Jesus. Karen Ribarra, Deus esteja aí movendo as águas a teu respeito, que tenhamos aí um tempo de bênção em nome de Jesus. Receba a bênção apostólica aqui, o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo de Deus e que a graça desse Deus maravilhoso através de Jesus Cristo venha sobre a minha vida, a tua vida, nesse propósito que nós temos de ver mais depressa possível a vinda do nosso Senhor Jesus, que diz assim: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então nós estamos ansiosamente de ver a vinda desse Deus para nos levar para Jerusalém Celestial. Amém? Então que Deus esteja te abençoando nessa manhã, operando maravilhosamente em nome de Jesus. Um abração a todos vocês, um abração do pastor Carlos. Hoje nós tivemos aqui conosco, amados irmãos, aqui na live do Kauai, hoje só
no link que fala, né? Link, nós tivemos aqui 1.189 pessoas, quase chegando a 1.200 e outro 585. Se nós formos aqui, nós estamos com quase 1.800 pessoas. Bênção de Deus, né? Que Deus esteja abençoando aí os meus amados irmãos, que Deus esteja aí operando maravilhosamente na vida de cada um de vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Então, Deus esteja abençoando, operando maravilhosamente, Deus esteja fazendo infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos, amém? Fica na paz, Deus abençoe, um abração, fica com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.